Pedrito, tudo bom, companheiro? Hoje a gente começa pelo baiano, mas o que não falta é pauta de futebol aqui com a gente, companheiro. Boa noite, Celso. Boa noite, todo mundo que está aí ligado. Hoje, o Bahia teve um pouquinho mais de paz, né, em relação aos últimos jogos. O torcedor do Bahia estava no sábado um pouquinho mais tranquilo, porque a fase estava dura, estava pesada. Tá Hoje foi um difícil, pouquinho tá difícil. melhor. Eu acho que o É, Bahia tava aguardando, velho, para performance desse sábado, né? O segundo jogo da semifinal do Baiano contra o Itabuna. Primeiro jogo tinha sido 1-1, foi isso? Agora me 1-0, deu né? um O branco. Bahia perdeu o primeiro jogo por 1-0. Foi, é 1-0 verdade, Itabuna. perdeu de 1-0, é isso mesmo. O Itabuna venceu 1-0, perdão. Então, é, o, nesse jogo da volta, o Bahia teve não apenas uma boa performance, né? Como também mostrou novidades dentro de campo, Pedro. Acho que a gente pode começar a falar por aqui, né? Porque realmente a gente vinha acompanhando um começo muito sofrido do Bahia, né? Nesse início da gestão aí do Grupo City. E eu acredito, né, que independentemente de ser o campeonato estadual, um campeonato que o Bahia, a torcida do Bahia não clama por títulos, né? De toda forma, quando a gente consegue é, um, um, uma vitória, né, que traz com ela uma representatividade, uma boa performance dentro de um momento de mudança, né, de uma proposta de mudança tática, inclusive, levando o time a mais uma decisão do Campeonato Baiano, acho que de certa forma ajuda a pelo menos estabilizar um pouco o ambiente interno, né? Sem dúvida, Celso. O Bahia vinha, assim, de semanas terríveis até aqui, quebrando recorde em cima de recorde, passando vergonha em cima de vergonha. Começando lá pelo 3-0 que sofreu contra o Fortaleza no primeiro tempo, jogando em casa. Depois aquele 6-0 histórico contra o Sport. Uma partida, assim, lamentável diante do Fluminense do Piauí, na terça-feira, que inclusive culminou na eliminação da Copa do Nordeste. Uma eliminação que já estava desenhada, mas que o Fluminense do Piauí jogou a pá de cal, empatando com o Bahia. Então, o momento do Bahia era terrível, assim, em todos os aspectos. E ainda podia piorar, né? Nada que tá ruim não pode piorar. E o momento do Bahia, uma eliminação do Campeonato Baiano hoje pioraria ainda mais esse momento ruim. Eu digo até que mesmo que o Bahia E encaminhou tivesse se isso, né, Pedro? classificado, sem dúvida, talvez assim, talvez se o Bahia tivesse se classificado hoje da mesma forma como se classificou na Copa do Brasil, lá diante do Camboriú, jogando absolutamente nada, o ambiente não melhoraria em nada. E a forma como o Bahia se portou em campo hoje, um esquema tático diferente também. E isso trouxe um pouquinho de paz. Mas é um pouquinho só de paz, porque obviamente que o trabalho feito até aqui em 2023 não vai passar a ser bom por conta de um bom jogo contra o Itabuna. Eu vou começar até logo sendo o chato, né? Falando da parte chata. O trabalho de Paiva, por exemplo, embora ele tenha ido super bem hoje, tenha sido super elogiado aí pela mudança de esquema tático, não passa a ser maravilhoso por causa de hoje. Isso é muito claro, assim, tá? Tipo, é óbvio. Porque a gente vai falar aqui a partir de agora do jogo, e obviamente foi um jogo bom, e a gente vai destacar pontos positivos. Então isso pode levar a entender, assim, que tá tudo bem. Que o Bahia não precisa mais contratar ninguém, que Paiva, pô, fazer um trabalho retado. E não é isso, tá? Tipo, deixar logo claro. Eu acho, Pedro, achei muito interessante, velho, fazendo uma leitura aqui um pouco mais distante da sua decisão de começar ressaltando, fazendo questão de sublinhar aqui, ó, pô, metemos um 4-1 aí, entretanto, quero começar deixando claro que não quer dizer que tá tudo certo, não. Até porque é o que a gente vinha falando, o começo é muito sofrido. O recorte, se a gente pegar um recorte de 8, 9, 10 jogos, a gente vai ver aí duas vitórias, dois triunfos do Bahia, sem contar com o desse segundo jogo, né? Tinha a Jacuipense, né? E tinha o Camboriú. Mas tirando isso, teve essas traulitadas por Fortaleza, para o Sport, tem derrota para o próprio Tabuna no jogo de
Acho que teve 2 derrotas pro Itabuna, né? O Bahia perdeu para o Itabuna na última rodada da primeira fase, jogando com o time sub-20, né? Marcou 4-0. Foi isso mesmo. Então, foi Mas, marcante, de assim, toda pelo forma, é aquele placar, negócio, embora o tenha sido um registro time ali, completamente né, diferente. não colabora para um momento ruim. Exato. E aí, Sem dúvida. você diria, Pedro, já entrando na análise do jogo, mas, pô, fica à vontade aí para estender a sua análise também sobre o Paiva. Mas você diria que, antes de a gente começar de abrir oficialmente a nossa live, você falava da mudança tática do Bahia, um Bahia que começou a jogar com a postura, principalmente do ponto de vista defensivo, diferente, né? Você acha, que leitura você faz dessa decisão da mudança de Paiva, né? E de como isso se traduz na goleada e no que pode se traduzir daqui para frente. Pois é, Celso. Paiva hoje ele entrou com 3 zagueiros, tá? Ele colocou Rezende ali como terceiro zagueiro, colocou Jacaré na direita. Não chegava a ser inédito, porque ele utilizou essa formação em alguns momentos durante partidas, mas foi a primeira vez que ele começou dessa forma e era algo que já torcedor do Bahia. Eu voltei, né? Acho que a internet tá oscilando um pouquinho aqui. Mas assim, precisava mudar, o Bahia precisava mudar. Do Você jeito que falava que o estava, torcedor do Bahia cobrava essa mudança, né? isso. E a forma como que o Bahia vinha jogando mostrava que daquele jeito não ia dar certo, não ia funcionar. Então, Paiva hoje ele optou por entrar já com Jacaré como lateral direito, como ala, né? Como ala direito, com 3 zagueiros ali, com Rezende fechando pela esquerda. E colocou Chaves na esquerda. Chaves é um lateral que ele apoia bem, né? E defensivamente ele deixa algumas lacunas. E hoje ele ficou sem tanta responsabilidade assim de marcar. E as principais jogadas ofensivas do Bahia, especialmente no primeiro tempo, surgiram justamente pela esquerda, com Chaves e Biel. Foi uma dupla que funcionou muito bem. Foi assim, por exemplo, que surgiu já a primeira chance de gol do Bahia. Uma bola que Jacaré acaba finalizando no goleiro. E logo depois, aos 10 minutos, surge também a jogada que originou o pênalti. Uma jogada pela esquerda também, onde a bola chega lá do outro lado para Jacaré, passa por Cauli, depois chega em Jacaré. Jacaré finaliza e o jogador de Itabuna desvia com o pé, mas o juiz Bruno Pereira Vasconcelos acaba marcando o pênalti. É um pênalti que não existiu, é importante que se diga. A bola claramente desviou no pé. A própria auxiliar, que estava na jogada, ela marca escanteio no momento. E eu acho até que ela tinha uma visão mais privilegiada assim, em relação ao árbitro. Mas o árbitro entendeu como pênalti. O Bahia claramente foi beneficiado naquele momento, tá? Mas, assim, o Bahia já era superior. Já tinha chegado no ataque antes daquele momento. De qualquer forma, é preciso ser dito que naquele momento o Bahia foi beneficiado, né? Everaldo cobrou o pênalti, marcou. Era um gol que dava uma tranquilidade para o Bahia, né? Tipo, já começava ali com 10 minutos Não, de jogo, muda, já muda abriu o a figura placar, do jogo, pô. Muda a figura do jogo. sem dúvida. E assim, um jogo em que o Bahia precisava vencer, né? Aquele placar até então levava o jogo para os pênaltis. Depois dali, o primeiro tempo do Bahia, assim, não foi um primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo ok, mas não foi brilhante. E eu diria que não foi brilhante justamente pelo período entre o gol, indo ali até os 30 e poucos minutos, mais ou menos. Eu achei que nesse período do jogo o Bahia diminuiu um pouco a intensidade, mas também não sofreu, assim, não foi pressionado pelo Itabuna em momento algum. De toda forma, quando o Bahia faz o gol, você espera que o time comece a se impor mais, né? Mas esse gol, ele teve uma importância também, além de dar uma tranquilidade maior, ele teve importância também, Celso, porque o Itabuna já tinha dado a entender que ia tentar segurar o jogo de todas as formas, né? Ia tentar fazer uma serrinha ali além da conta e tal. E esse gol, ele segurou um pouco isso também, né? Teve essa importância também. Enfim, o jogo continuou assim, relativamente morno até os 30, com o Bahia
sem levar tanto perigo ao gol, mas também sem sofrer. E a partir dos 30, o Bahia voltou a ter um pouco mais de intensidade, sempre pela esquerda. Biel e Chaves funcionaram super bem hoje. Aos 33, o Bahia quase faz o segundo gol na bola cruzada por Chaves, que passou por Cauli e chegou em Jacaré. Depois, aos 35, 2 minutos depois, novamente pela esquerda também, Chaves tocou para Cauli na marca do pênalti e a zaga acabou desviando. Então o Bahia ia começando ali a ganhar espaço novamente, ia começando a dominar o jogo de forma mais tranquila e a levar mais perigo. O Bahia ainda precisava fazer um segundo gol, né, para não precisar levar a disputa ali para os pênaltis, né? No final ainda teve uma chance com o Jacaré, no final do primeiro tempo ainda cobrando falta. Então foi um primeiro tempo que dá para dizer assim que foi ok. O placar de 1-0 talvez até tenha sido pouco, assim, sabe? Pelo que o Bahia apresentou no primeiro tempo. Não que tenha sido brilhante, mas eu acho que se a gente usar a régua que a gente usou O aí... time demorou a encaixar no 3-5-2, a bola no esquema com 3 zagueiros, a bola estava fluindo bem. Como é que você viu esse desenho? Eu acho que nos primeiros minutos do jogo, talvez os zagueiros eles tenham demorado um pouquinho ali para conseguir se conectar, mas nada que chamasse atenção, não. Não foi... O Bahia não passou por apuros assim devido à mudança tática, não. O primeiro tempo foi ok. E aí eu estava dizendo o seguinte, que tipo, se a gente usar a régua que a gente usou aí nos últimos jogos do Bahia, que foram jogos terríveis, dá para dizer que o primeiro tempo foi muito bom. Não foi brilhante, mas comparando com os últimos jogos, foi muito superior, assim, sabe? Tipo, o Bahia voltou a mostrar algum futebol, alguma coisa de interessante, algo que não vinha fazendo ali nas últimas partidas. De todo modo, o placar estava 1-0, né? Um placar ainda que levava a decisão da semifinal para os pênaltis. E no segundo tempo, voltou com o mesmo time, mesma formação tática, tudo mais. E no segundo tempo, o Bahia passou a dominar o jogo assim com muito mais tranquilidade, de forma muito mais incisiva. Tanto é que já no início do segundo tempo, o Bahia já chega ali ao segundo gol, aos 6 Aí minutos, uma cobrança de tranquiliza falta de vez, ensaiada. né? Lógico, tranquilidade. Aí sim, a partir daí, né, o Bahia começa a desenhar, a falar que tipo, o futebol que o Bahia vinha apresentando poderia levar à classificação, né? Porque o Bahia chega ao segundo gol, passa a ter vantagem no placar agregado, um gol de Cauli, de cabeça, e logo depois, assim, 3 minutos depois, o Bahia fez o terceiro gol. E aí meio que já dá uma tranquilizada total, assim, na classificação já estava aí bem encaminhada, porque o Itabuna precisava fazer 2 para conseguir levar a disputa para os pênaltis. E o Itabuna, até então, não assustava, assim, tipo, o Bahia não corria Pô, risco cadê nenhum. Minhoca aqui, velho? Pra eu perguntar se tem gol qualificado, bicho. Só pra tirar essa dúvida aí, velho. No Minhoca... Baiano? Não, Minhoca adora essa pergunta, pô. Porra, faz essa pergunta pra ele depois. Vai, pergunta. Eu sei que não, mas No pergunta. Baiano, entendeu? Mas pergunta pra ele. Não tem lugar nenhum, pô. Essa é a resposta dele. Ele tá chegando aí, né? Ele tá chegando aí, Mas inclusive. eu sou contra esse tipo de brincadeira. Vamos lá. Pois é, então, tipo, o Bahia abriu 3-0, classificação praticamente garantida. Não fosse pelo ocorrido ali a partir dos 30 minutos do segundo tempo, né? Aos 30 minutos do segundo tempo, o árbitro, Bruno Pereira Vasconcelos, que, aliás, teve uma péssima atuação hoje, Qual o em nome? todos os aspectos. Bruno Pereira Vasconcelos. Porra, que susto. Achei que era Ele Pedro já Pereira. havia Eu falei, mais marcado. um, não, velho. Não tenho. Apesar do Pereira, não é meu parente, não. Mas entrou em campo, entrou na história do jogo, né? Porque foi vermelho pra tudo quanto é lado, Demais. né? Não, pois é. E assim, o pênalti que ele marcou no primeiro tempo não foi pênalti, foi um erro, assim, grotesco, eu diria. E aí, tipo, ele marca um pênalti a favor do Itabuna, que para mim também não foi pênalti, embora tenha sido, vai lá, um pouquinho mais duvidoso, né? Foi um lance de falta, já que a área derrubou Cezinha na grande área. Para mim não foi absolutamente nada, mas ele entendeu como pênalti. E para piorar, ele dá um cartão amarelo para Daniel por reclamação em um momento ali que ele claramente se esqueceu que Daniel já tinha cartão amarelo, já tinha levado cartão amarelo no primeiro tempo. O movimento corporal do árbitro mostra claramente que ele se esqueceu. Ele não sabia que Daniel tinha cartão amarelo, senão eu duvido que ele teria expulsado. Mas enfim, ele já tinha dado amarelo e aí não teve jeito, teve que tirar o vermelho do bolso.
E, pô, a Bahia ganhando ali de 3-0. Certamente sofreria o gol, porque havia uma cobrança de pênalti a favor do Itabuna. E com o jogador a menos, obviamente que houve um certo momento assim, de tensão no ar, né? Porque o Itabuna ia para 3-1, fizesse mais um gol ali pressionando com o jogador a mais, poderia levar a disputa para os pênaltis, ainda faltavam 15 minutos mais acréscimos para o término do jogo. Então, foi um momento tenso, Deu uma assim, pro cortadinha Bahia. agora, Pedrito. Tanto que nesse momento ele tira Everaldo. Oi, voltei. A internet aqui tá oscilando bastante, né? Coisas Mas do tá dando litoral para norte. acompanhar Mas, enfim. bem. Tá tranquilo, né? Beleza. Pois é, então, tipo, o próprio Paiva ali nesse momento, ele já tira Everaldo, já coloca Diego Rosa ali e tal, porque ele sabia que o jogo podia ficar um pouco mais complicado, né? O Bahia jogando com a menos e o Itabuna precisando de um gol para levar a decisão para os pênaltis. Mas não aconteceu, tipo, o Itabuna ele não conseguiu pressionar e para piorar, assim, pro lado do Itabuna, 4 minutos depois do gol, do primeiro gol do Itabuna, né? O Itabuna também teve um jogador expulso, Herbert também por reclamação, e para mim também, claramente, uma compensação assim, do árbitro, sabe? Ele já havia compensado o pênalti, ele deu um pênalti que não existiu a favor do Bahia, depois compensou dando um para o Itabuna, e ele expulsou erradamente Daniel, ao meu ver, e depois também compensou expulsando um jogador de Itabuna. Assim. Então foi uma arbitragem assim, terrível. O pior em campo hoje, sem dúvida nenhuma, para mim, foi o árbitro. Então acabou que o momento de tensão ali do Bahia não se concretizou, né? O Bahia não chegou a correr risco, mesmo nos poucos minutos ali que esteve com a menos no número de jogadores, né? Mas deu um susto, foi um momento assim que deu um sustinho. Depois com a expulsão do Itabuna, obviamente o jogo voltou a ficar Peraí, bem mais pô. tranquilo. Sério, velho? Deu sustinho mesmo. Pô, velho, aí, veja só, Celso, você tá ali dando 3-0, beleza, tá tranquilo, jogando bem e tal, mas aí você toma o primeiro gol, né, fica 3-1, e com o jogador a menos, um golzinho do Itabuna ali, Tá, levava a disputa pros tá, pênaltis. tá. Acho que Verdade. a grande questão é essa, né, tipo, um golzinho ali complicava, e você tinha ali uma possibilidade de pressão justamente pela superioridade E numérica, né. sabe o que é? Foi um Sabe o que é? sustinho, foi um O sustinho. momento também, pô. O momento atrapalha muito, velho. O momento Lógico, com certeza. deixa o cara desconfiado. E se o torcedor tá assim, aí você imagina o jogador dentro de campo, né? Que é protagonista do mau momento, né? Porra, é foda. Eu acho que realmente faz sentido. É claro assim, Celso, que o fato do Bahia estar fazendo até aquele momento uma boa partida dava uma tranquilidade. Mas eu tenho certeza que todo torcedor do Bahia se preocupou ali naquele momento, assim, entendeu? Foi um momento de susto, que não se concretizou. Tipo, o Itabuna realmente não assustou, mesmo durante esses 4 minutos em que esteve com um jogador a mais, assim. Mas vale o registro aí de uma arbitragem desastrosa hoje no Campeonato Baiano. Foi. Depois, aos 40 minutos já, Isso. o Bahia já mata o jogo, né? Já estava praticamente definida a classificação ali, mas o quarto gol, obviamente, já joga para de cal. Um lançamento gigantesco assim de Acevedo para Cauli. Cauli, que inclusive fez uma boa partida hoje, acaba fazendo o quarto gol e decreta ali a classificação do Bahia para o Campeonato Baiano. Então, no geral, acho que uma boa partida do Bahia, talvez até eu diria que tenha sido a melhor dessa temporada. Eu gostei mais do jogo de hoje do que, por exemplo, o 4-1 que o Bahia meteu no Jacuipense pela Copa do Brasil. Então, talvez essa tenha sido assim, a melhor apresentação do Bahia nesse ano. Na Fonte Nova, seguramente foi a melhor, porque o Bahia fez uma boa partida contra o Jacuipense jogando em Pituaçu e tinha feito também uma boa partida contra o Juazeirense na estreia, também jogando em Pituaçu. Então, na Fonte Nova, seguramente essa foi a melhor partida. E aí, se alguém pegou a live aí pela metade, eu já falei lá no início que, obviamente, isso não pode ser confundido com, pô, a beleza, tá tudo bem, não precisa mais contratar ninguém, não, pelo amor de Deus. Os problemas, eles continuam, a necessidade de contratação, ela segue urgentíssima no Bahia. O trabalho de Paiva, para mim, segue sendo questionado, mas, claro que hoje a boa partida e a mudança tática também faz com que o torcedor dê uma respirada e fica claro aquela expectativa que seja um início ali, né, de trabalho, um reinício, na verdade, né, de trabalho aí Era nessa isso que eu ia te temporada de perguntar, porque 2023. a sensação que eu tenho é essa a distância, né? Como eu falei.
que uma mudança de performance, né? Uma mudança de esquema, no caso, uma mudança de performance, uma classificação. Eu acho que isso pode indicar, assim, um início pelo menos de temporada de calmaria, né? É preciso, né? Tem uma hora que você tem que É o respirar, pontapé botar a cabeça inicial, pra né? baixo. É o pontapé inicial. É, Uhum. é o tipo de coisa que no próximo jogo pode ser completamente esquecido. Se o Bahia faz Sim, uma péssima partida total, na total, final, né? total. Perfeito, pô. Perfeito. Mas claro que dá assim uma pequena esperança assim para o torcedor do Bahia de algo melhor nessa temporada de 2023. Mas repito, o Bahia precisa contratar para ontem, assim, precisa contratar no mínimo 5 jogadores aí para chegarem para ser titular, porque a gente sabe que o nível do Campeonato Brasileiro é muito mais alto do que o nível dos adversários que o Bahia enfrentou até aqui, E né? esta edição especificamente promete ter um nível técnico bem desafiador, né? Com certeza. Essa é a primeira divisão mais difícil assim dos últimos tempos, É, sem dúvida. exato. Bom, Pedrinho, além do destaque individual de Bruno Pereira, árbitro da partida, vamos com os destaques individuais do Bahia, tá? Quer tirar algum destaque negativo da frente logo para a gente Difícil, terminar com aquela vibe positiva? difícil, cara. Difícil falar de alguém que tem jogado mal. Eu achei que no primeiro tempo o Daniel teve um pouco apagado, mas no segundo tempo ele foi bem. Ele melhorou no segundo tempo. Claro que a expulsão dele, apesar. Eu acho que foi um erro de arbitragem, mas ele também não tem nada que estar ali reclamando. O Bahia ganhando 3-0. É, podia ter evitado, assim, a expulsão. Mas não consigo colocar ele dos piores, porque eu achei que no segundo tempo ele foi muito bem. É, Goulart entrou, Goulart jogou pouco tempo também, né? Mas ele perdeu algumas oportunidades de gol. Dá para mencionar, assim, são menções, assim, dá para fazer menções de jogadores que talvez não tenham se destacado tanto em algum momento do jogo, mas eu não vou colocar ninguém dos piores, não. Acho que o Bahia jogou bem hoje. Muito bem, muito Não bem. teve, assim, nenhum destaque Não se negativo, não. sinta pressionado, não, pô. Jogou bem, jogou bem. Cicinho não jogou, Cicinho não jogou, então, então não precisa ter negativo, não. É isso, pô. Vamos por positivos, então, Pedrito. Positivo, aí sim. Aí dá para fazer uma listinha. Pode, a gente amplia o Gostei. pódio aqui, fica à vontade. Gostei muito do lado esquerdo hoje, com Biel e Chaves. Acho que os dois fizeram assim, uma grande partida. Chaves, para mim, é um jogador interessante e que talvez tenha feito hoje sua melhor partida pelo Bahia. Já oscilou muito, fez partidas terríveis, mas eu acho que é um jogador que a gente precisa ter paciência, porque é um cara extremamente novo ainda, que já demonstrou no Equador que é um cara que tem futuro, tem potencial assim para se tornar um grande lateral. E eu acho natural assim que um jogador da idade dele, especialmente vindo para um país em que ele nunca atuou, sinta uma certa dificuldade no início. Eu não sei sequer se Chaves vai ser titular do Bahia na Série A. Não sei, porque ele é muito jovem, mas eu não tenho dúvida que ele tem potencial. E foi um cara que passou por alguns problemas assim de adaptação, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Deixou isso transparecer em rede social e tal. Fala-se, inclusive, que, não sei se é verdade, mas soube que o próprio Bahia trouxe a irmã dele para morar aqui também, para facilitar um pouco nessa adaptação. É difícil, pô. Pô, imagina, velho. Sabe? Eu acho que é um desafio maior do que o que aparenta ser. A Com gente tem certeza. essa impressão, não é impressão, né? Não é injustificada a impressão, na verdade, de que a vida de um cara que ganha centenas de milhares de reais dificilmente vai ter problemas com os quais a gente lida no dia a dia, né? A gente acha que é uma exclusividade de nós mortais, né, que compomos aqui a base do nosso sistema. Mas o fato é que, primeiro, o jogador, via de regra, é um cara que ele não é responsável por um núcleo familiar de 3, 4 pessoas, né? Ele vem com pai, mãe, com irmãos, e a mulher o marido cunhado, cunhada, sobrinho, né? Vem com
as irmãs e os irmãos do lado da companheira também, e pais. Então, é plano de saúde para todo mundo. Normalmente, o que eu observo é isso. Para além da dificuldade de você gerir uma família inteira, né? Literalmente, do jeito que eu estou falando, uma família expandida, pô, essa coisa de você ficar só, né? Mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, e morar sozinho, e treino para casa, de casa para o treino, cobrança aqui, cobrança ali, pressão para dar resultado, pressão para em casa por algum motivo, pela ausência, tá? É difícil, não é fácil, não. Foda. E o futebol é uma pressão gigantesca, né? O Gigante, pô, futebol gigante. exerce uma Porra, cifras pressão no milionárias, jogador. pode ter certeza que a Pois é. cobrança não é pouca, velho. Não é pouca. É. E eu acho que Chaves hoje, ele ainda se beneficiou muito assim desse esquema tático com 3 zagueiros, né? Porque era assim que ele jogava no Del Valle, inclusive com o próprio Renato Paiva. Então ele se adaptou bem, talvez, no jogo de hoje, justamente por conta dessa modificação de esquema. Fez uma excelente partida, ao meu ver, hoje, Chaves. Gostei muito de Cauli também. Cauli, ele tinha feito uma estreia. Na verdade, não foi nem uma estreia, né? Mas a estreia dele foi contra o Sport. Foi tenebrosa, assim, o time inteiro. E contra o Jacuipense, que dá para chamar de estreia também, né? Porque o Sport a gente vai esquecer essa partida. Mas ele jogou demais, assim. Ele fez uma partidaça com o Jacuipense. E depois ele oscilou, né? Junto com o time. Não se destacou tanto, né, nos últimos jogos. Hoje ele voltou a jogar bem. Jogou super bem. Dá para colocar ele também entre os melhores. Para o Jacaré também, jogando ali pela direita. Jacaré é aquele jogador que, pô, nunca falta raça nele, né? Hoje não foi diferente. É E ele impressão tem. minha, o Jacaré é um cara que tá sempre nos destaques, sendo positivo ou negativo. Isso me dá um medo gigante, assim, o fato de eu estar colocando ele tanto nos destaques positivos esse ano. Porque, obviamente, num ambiente de Série A, eu não imaginava que Jacaré ainda pudesse ser tão útil quando ele está sendo. Eu acho que o Bahia precisava ter um nível a mais Uhum. ali. Mas eu preciso fazer justiça, assim, Jacaré, ele está sendo bem regular, assim, tipo, ele tem feito boas partidas esse ano. Talvez ele esteja abaixo de Biel, assim, como o jogador mais importante do Bahia na temporada. Repito, Aquele isso tapa no gol dele contra o Sport, porra, nunca esqueci, velho. porque o Bahia tem que agradecer muito a ele pela Série B. Assim. Sim, Ele foi decisivo no jogo com o Sport em diversas outras partidas. sim, sim. Enfim, preciso fazer justiça, assim. O Jacaré tá jogando bem, hoje fez uma boa partida. Para fechar um pódio de 3, assim, eu vou deixar Jacaré de lado. Mas, repito, fez uma boa partida. Eu vou deixar Cauli, Chaves e Biel. E entre esses 3, assim, Biel, que para mim, dos jogadores que chegaram. Aliás, talvez do elenco do Bahia, talvez seja o que está sendo mais regular, tá jogando bem quase toda a partida. E hoje, para mim, ele foi o melhor. Vou colocar Biel como o melhor, fechando o pódio aí com Chaves e Cauli, fazendo a menção honrosa a Jacaré.